Sejam bem-vindos ao Mundo na Zona, esse vídeo aqui no canal do Zona Curva, em que a gente fala sobre política internacional toda semana. Eu sou a Giovana Branco, eu sou mestre em Relações Internacionais e doutoranda em Ciência Política, e hoje eu tô aqui para falar sobre os acontecimentos dos últimos dias que abalaram o sistema internacional. A começar pelo Oriente Médio, uma região que novamente está em ebulição devido aos conflitos entre os países que ali estão. No último final de semana, o Irã lançou um ataque contra Israel. Mais de 300 drones foram lançados sobre Israel em retaliação a um ataque que aconteceu na embaixada do Irã na semana passada. Inclusive, já tem um vídeo aqui falando sobre este acontecimento, este ataque que a princípio parece ter sido realizado pelo exército de Israel contra a embaixada do Irã, alegando que na realidade o prédio não era utilizado para fins diplomáticos, mas sim como um quartel-general da Guarda Revolucionária Iraniana. Esse ataque à embaixada, inclusive, matou um dos generais do mais alto escalão do exército iraniano. E por isso, o Irã retaliou nesse último final de semana com este ataque, utilizando mísseis contra Israel. Algumas coisas são necessárias para a gente analisar exatamente esses acontecimentos e compreender qual o contexto deles. Israel e Irã têm desavenças há muitos anos. São inimigos declarados e não mantêm relações diplomáticas no Oriente Médio. Israel a todo momento se diz isolada na região, cercada de inúmeros inimigos. E o Irã, com certeza, é o maior atualmente, já que o Irã não reconhece nem mesmo a existência do Estado de Israel, enquanto um Estado legítimo e soberano nas relações internacionais. Então nós temos aqui dois países que estão em um conflito no longo prazo. Mas, no curto prazo, temos essas trocas de ameaças e também alguns ataques pontuais acontecendo entre eles. Esse último ataque de Israel, de certa forma, quase força o Irã a ter um tipo de resposta, mesmo que uma resposta controlada, como foi o caso desse ataque no final de semana. O Irã decidiu retaliar por algumas questões. A primeira delas é que, mesmo governos autocráticos, como é o caso do governo iraniano, têm que lidar com custos de audiência internos. Isso quer dizer que ele deve sim algum tipo de satisfação para a população iraniana, mas mais importante do que para a população, para as elites que estão ali no comando. Não responder ao ataque à embaixada seria um sinal de fraqueza. E o Irã não poderia, cumprir, se dar ao luxo de ter este sinal de fraqueza atualmente, já que o seu regime depende muito também desta criação de inimizades e ameaças externas. Isso faz com que o Irã, de novo, seja obrigado a responder, mas ele poderia responder de duas formas. Uma é escalando o conflito, de fato atacando Israel de uma forma que Israel teria que declarar guerra contra o Irã. E a outra forma, que é a forma escolhida pelo governo iraniano, é uma resposta proporcional. Uma resposta que, de alguma forma, mostra para a população interna que algo foi feito, que alguma resposta foi dada ao ataque à embaixada, mas ainda assim não é uma resposta tão violenta a ponto de uma guerra regional ter de se iniciar. Alguns pontos nos levam a crer que esta resposta foi de fato proporcional. O primeiro ponto é que o governo iraniano avisou sobre o ataque. O segundo ponto é que o tipo de drone utilizado para enviar esses mísseis até Israel demorariam algumas horas para chegar até o território israelense, dando a Israel tempo para se preparar e se defender. Inclusive acionando aliados que estão ali na região, navios de guerra americanos e também ingleses, por exemplo, para ajudar nesse combate, nessa defesa aos drones. Nós temos relatos de alguns navios de guerra, tanto norte-americanos quanto britânicos, que abateram esses drones iranianos durante o ataque. E isso faz, então, que a gente perceba
que esta resposta escolhida pelo Irã foi sim uma resposta proporcional. Nós tivemos pouquíssimas vítimas no caso de Israel, pouquíssimos civis foram atingidos. E lembrando também que Israel tem hoje o melhor sistema de defesa antiaéreo do mundo. E isso faz também com que o Irã calcule sobre isso, que tipo de armamento utilizar. Mesmo diante de todas essas considerações e compreendendo os tipos de respostas que governos podem dar em casos como esse, ainda assim foi um ataque, foi uma agressão ao Estado de Israel, é algo que de fato é preocupante, porque existe sim a possibilidade de escalada desse conflito. Então, líderes do mundo inteiro já pediram para as tensões serem abafadas, para que tanto Israel quanto o Irã tentem não escalar este conflito, pedem principalmente para que Israel não tenha mais um tipo de resposta, não tenha uma retaliação, mas o gabinete de guerra israelense ainda não deu esta certeza para os seus aliados ao redor do mundo, continua se reunindo e ainda pensando qual poderia ser a resposta mais adequada a este ataque do Irã. Porque da mesma forma que o Irã teria sido levado a responder devido ao ataque na embaixada, o governo israelense passa pelo mesmo processo. Então, não fazer nada neste momento também pode ser algo muito ruim para o governo do Benjamin Netanyahu, que já enfrenta fraquezas há muito tempo, já tem sido questionado internamente pela população e pode ser compreendido pela população israelense como um perigo à nação, já que o seu tipo de atuação no Oriente Médio em relação aos países vizinhos, na verdade, vem tornando o Estado de Israel cada vez mais frágil e não mais seguro, como era o discurso oficial do governo do Netanyahu. Então nós temos que acompanhar exatamente este processo, já que qualquer governo que está nesse tipo de situação tem algumas saídas a tomar e caminhos possíveis justamente para conseguir manter a estabilidade interna e também a estabilidade regional em relação aos seus vizinhos. Em uma reunião convocada no Conselho de Segurança com urgência para discutir justamente essas relações no Oriente Médio, tanto diplomatas do Irã quanto diplomatas israelenses trocaram acusações, não chegaram em consenso, e novamente foi mais um momento para que os outros líderes mundiais tentassem acalmar um pouco a situação, impedindo uma escalada maior da violência na região, já que, de novo, são países que têm inimizades há muito tempo, que poderiam sim iniciar um conflito em larga escala e arrastar outros países junto com eles. A situação em Israel já parece ter voltado ao normal, mesmo um dia após o ataque. Já havia, por exemplo, aulas sendo retomadas nas escolas, várias das cidades israelenses continuaram o seu funcionamento normalmente, o que de fato mostra que não foi um ataque de fato capaz de perturbar a ordem interna de Israel, mostrando novamente aquele princípio de que o Irã apenas respondeu por uma questão de praxe diplomática e não necessariamente, a princípio, com o objetivo de iniciar um conflito armado em larga escala. Os Estados Unidos também já fizeram uma declaração que deve ser considerada pelo governo israelense, já que os Estados Unidos disseram que, em uma retaliação mais dura de Israel contra o Irã, nenhuma participação americana irá ocorrer. Então, os Estados Unidos já deixaram bem claro que não têm um interesse em uma guerra contra o Irã e que não irão ajudar Israel neste tipo de resposta, caso Israel decida seguir por este caminho. Ainda assim, embora os Estados Unidos tenham tentado dar uma resposta mais dura e também de alguma forma coagir Israel a não fazer nenhuma atuação violenta contra o Irã, os Estados Unidos são novamente arrastados para o lado israelense. Nós temos observado, no último mês principalmente, uma tentativa do governo Biden de se afastar um pouco do Netanyahu por não concordar com a sua atuação violenta na faixa de Gaza e nem com os seus objetivos declarados em relação a este conflito. Mas no momento em que o seu aliado no Oriente Médio passa por uma ameaça contra o Irã, que é inimigo dos Estados Unidos,
novamente o governo norte-americano se vê atrelado ao governo israelense. Não necessariamente com aquele alinhamento automático que nós observávamos há algum tempo, mas ainda assim com laços mais fortes do que os americanos a princípio estavam prevendo. Como consequência econômica destas tensões, o preço do petróleo já passou por algumas variações desde os ataques do Irã contra Israel. Lembrando que o Irã é o 7º maior produtor de petróleo do mundo e 3º maior produtor dentre os países que fazem parte da OPEP, que é o principal cartel de venda de petróleo. Muitos dos investidores internacionais estão apreensivos por conta de qualquer tensão que surja ali no Estreito de Hormuz, que atualmente é uma rota importante para escoar a produção de petróleo para todo o mundo. Aproximadamente 25% de todo o petróleo do planeta passa por esse estreito, que é ali justamente no Irã. Então, qualquer tipo de tensão nessa região acaba por afetar o preço do petróleo. Ainda não de uma forma drástica, nós estamos com uma crise dos preços, mas ainda assim nós percebemos algumas variações. Esses investidores, então, estão atrelando seus investimentos ao ouro, que parece ser uma commodity mais estável nestes momentos de conflito. E o petróleo, então, de novo, está com variações nos seus valores por conta de tensões no Oriente Médio. Agora a gente vai para a Europa, falar especificamente sobre a política na Alemanha. Um dos principais partidos que vem ganhando bastante notoriedade nos últimos tempos, o Partido Alternativa para a Alemanha, que é um partido da extrema-direita, foi acusado de ter ligações com a Rússia, ligações diretas com o governo em Moscou. Vários dos políticos que fazem parte da AfD, que é a sigla alemã para o Alternativo para a Alemanha, foram acusados de receber propina do Kremlin e também de terem relações com o serviço secreto russo. Alguns dos parlamentares alemães, inclusive, foram a Moscou no último mês para presenciar as eleições russas, que tiveram novamente a vitória do presidente Vladimir Putin. Alguns outros parlamentares, principalmente do Partido Social Democrata e também do Partido Verde na Alemanha, dizem estar preocupados com a presença dos partidos do Partido Alternativa para a Alemanha nas discussões do governo alemão, já que eles estão cada vez mais atrelados aos russos e, portanto, também servem de alguma forma aos interesses do Kremlin ali na Alemanha. Essas discussões, então, vão ficando cada vez mais sensíveis na medida em que não há muita confiança em relação aos políticos filiados ao AfD. Cada vez mais essas ligações vêm sendo colocadas à tona em relação ao governo alemão. A princípio, parece que essa ligação começa em 2018, quando alguns membros do Partido Alternativa para a Alemanha foram chamados à Rússia para observar o processo eleitoral. E desde então, cada vez mais escândalos como corrupção, propina e também ligação com o serviço secreto russo vem se desenrolando na política alemã, mostrando, portanto, que os laços dos alemães com os russos são bem mais profundos do que aparentam ser. A alternativa para a Alemanha é contrário ao envio de qualquer tipo de ajuda para a Ucrânia, principalmente o envio de armas, e também pede pelo fim das sanções contra a Rússia, sendo, portanto, uma oposição bem relevante à posição atual do governo alemão, que é de justamente trazer a Ucrânia mais para perto, dar mais apoio e ser um contraponto em relação à política russa, né? O governo alemão, o governo do Olaf Scholz, tem criticado bastante os russos desde o início do conflito. Mas existe essa parte da política alemã que, na verdade, gostaria de maior aproximação com os russos e não com os ucranianos. Então, há aqui algo a se olhar, já que teremos agora, neste ano, eleições para o Parlamento Europeu e é esperado que o governo, que os representantes da Alemanha tenham uma contribuição relevante do AfD. E também temos eleições na própria Alemanha.
fazendo com que o AfD tenha ainda mais protagonismo interno, podendo, por exemplo, mudar um pouco os rumos da ajuda alemã à Ucrânia. Ainda na Europa, nós tivemos também uma declaração bem curiosa do presidente francês, Emmanuel Macron, que pediu por um cessar-fogo global durante os Jogos Olímpicos que acontecem nesse ano, agora em 2024, entre julho e agosto, lá na França. O Macron pediu para que os grandes conflitos no mundo passassem por um cessar-fogo coletivo. Ele estava se referindo ao conflito na Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia, ao conflito em Gaza, que envolve, de novo, Israel e agora se agrava por conta também de outras tensões no Oriente Médio, e também em relação ao conflito no Sudão, que completa agora 1 ano de duração. Segundo o presidente francês, o mundo deveria se esforçar para que esse cessar-fogo coletivo pudesse acontecer durante os Jogos Olímpicos, para que as tensões no mundo não sejam tão latentes quanto o esperado. Os delegados da China também apoiaram este discurso do Macron, já que a China sediou os Jogos de Inverno de 2022 sob condições parecidas, também passando por um momento de conflitos internacionais, sobretudo ali em relação à Ucrânia. E isso, de alguma forma, levanta sempre muitas tensões sobre possíveis ataques, sobre violência nesses eventos, né, grandes eventos que reúnem uma quantidade muito grande de pessoas. Paris já estava nesse alerta por conta de outros ataques, inclusive o ataque que aconteceu lá em Moscou, e a gente até falou sobre isso aqui no Mundo na Zona, os ataques terroristas que ocorreram na Rússia por conta de extremismo islâmico, foram também pensados em relação à Europa e o quanto a Europa está ou não vulnerável novamente a receber esse tipo de ataque terrorista. Mas o Macron disse que estava confiante em relação à paz nos Jogos Olímpicos e principalmente em relação à cerimônia de abertura, que deve acontecer em Paris, ali nas margens do rio Sena. Por um momento, após os ataques de Moscou, cogitou-se que essa cerimônia teria sido cancelada, que não seria seguro, de fato, para as pessoas estarem ali aglomeradas naquele momento, mas parece que a França decidiu manter a cerimônia ali, e o Macron deixou claro que ele já acionou toda a polícia e também as tropas especiais do exército para ficarem ali de prontidão caso qualquer coisa aconteça. Mas esse foi o pedido francês para um cessar-fogo. Agora, como de fato o Macron pretende influenciar os governos participantes desses conflitos a chegarem a um acordo, mesmo que num momento específico, como nos Jogos Olímpicos, ele ainda não deixou muito claro. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu vou falar sobre o conflito no Sudão. Outros conflitos grandes que estão acontecendo atualmente estão muito na mídia, que são justamente o conflito na Ucrânia e o conflito em Gaza, que foram inclusive mencionados pelo Macron no seu discurso. Mas existe um outro conflito de grandes proporções que tem acontecido no Sudão, mas que as mídias no geral não estão dando tanta atenção quanto esses outros dois. É um conflito que já chega no marco de 1 ano e é considerado pela ONU uma das maiores catástrofes humanitárias do mundo. É uma das piores crises de refugiados internos que nós já vimos. Atualmente já são mais de 8 milhões de pessoas que deixaram as suas casas no Sudão e acabaram por se deslocar internamente dentro do país, buscando justamente fugir das zonas de conflito. A capital, Darfur, por exemplo, tem sido um alvo relevante para a violência. Nós estamos falando de assassinatos, crimes sexuais, sequestros e também ataques terroristas, algo que vem preocupando bastante os países africanos, sobretudo. Mas nos últimos dias, alguns ministros europeus se reuniram justamente para discutir a possibilidade de envio de ajuda humanitária para o Sudão. A União Europeia gostaria de enviar principalmente alimentos e medicamentos para o Sudão, tentando conter um pouco a crise humanitária que se arrasta no país. O risco de fome
para além da violência que eu já mencionei, também é uma questão relevante neste conflito, já que o país já passava por dificuldades em relação a fornecimento de alimentos para sua população antes mesmo desse conflito começar. E agora, por conta da instabilidade interna, isso se torna um problema ainda mais latente para a população no Sudão. Apenas contextualizando um pouquinho as origens desse conflito, já que ele tem sido um pouco esquecido, né, no cenário internacional. Em 2019, houve um golpe de Estado que tirou o governo autocrático do Omar al-Bashir e colocou um governo civil pela primeira vez em muitos e muitos anos ali no Sudão. Mas esse governo civil não conseguiu se manter no poder, já que 2 anos depois nós tivemos um novo golpe de Estado, dessa vez um golpe militar, que justamente tomou o poder no Sudão. Desde então, nós temos um conflito entre 2 generais que não conseguem ali se manter no poder sozinhos e, portanto, estão disputando internamente pela liderança do Sudão, arrastando o país para um conflito cada vez maior, uma crise humanitária que, de novo, foi considerada pela ONU uma das maiores catástrofes humanitárias que nós temos atualmente. Algo que, de fato, é muito preocupante. A ONU atualmente estima que mais de 14.600 pessoas já morreram neste conflito. Um número que nós sabemos que é subnotificado, assim como todos os números oficiais de mortos de conflitos que nós acompanhamos atualmente. É uma crise que foi esquecida pela comunidade internacional, mas agora foi retomada por líderes, ministros europeus, que ali no âmbito da União Europeia decidiram auxiliar o Sudão de alguma forma, ou pelo menos iniciar conversas que caminhem nesse sentido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esses temas, comentem aqui embaixo e também sugestões para a semana que vem, não deixem de colocar aqui. Muito obrigada e até a semana que vem.